O céu se despedaçou e o ancestral saiu do buraco. Ele olhou furiosamente para as pessoas abaixo dele e declarou que ninguém do Palácio do Mar poderia sair de lá naquele dia. Ele pisou no chão, e o filho do Rei do Mar ficou surpreso ao vê-lo. Ele entrou em pânico e rapidamente abriu o pergaminho de antes, pedindo que o rei os protegesse. Uma imagem do Rei do Mar surgiu do pergaminho, e ele perguntou se a família Gu não se importava mais com sua reputação, já que estavam intimidando os velhos e os jovens. O príncipe implorou ao rei que o salvasse. De repente, o ancestral Gu convocou uma arma em sua mão e avançou, dizendo a ele que sua técnica era inútil. Mas o mestre Gu o interrompeu e pediu que ele esperasse. O ancestral parou bruscamente, arrastando os pés no chão de maneira irritada, e perguntou ao mestre Gu o que ele queria. O mestre Gu disse que só queria lembrá-lo de ter cuidado para não destruir toda a antiga cidade dos céus imortais, pois o grande ancião ficaria furioso. O ancestral Gu resmungou que o mestre Gu deveria ter dito isso antes e não interrompê-lo enquanto ele tentava usar uma técnica, ao que o mestre Gu concordou de forma brincalhona. O Rei do Mar disse que o Palácio do Mar não tinha intenção de se tornar inimigo da família Gu, desde que eles entregassem a irmã de mestre Gu. Mas o ancestral Gu ficou furioso e mandou o Rei do Mar calar a boca, questionando quem ele pensava que era para agir assim diante da família Gu. Ele criou um imenso corte de aura, jogando as pessoas do Palácio do Mar no ar e cortando seus corpos em pedaços. A bandeira de batalha deles também foi rasgada. 3 dias depois, a neve cobriu o telhado de um prédio. Zianer olhou fixamente para o mestre Gu, e ele disse a ela que, se tivesse algo a dizer, deveria falar logo. Ela corou e perguntou ao mestre Gu quais eram suas intenções e se ele estava tentando enganá-la novamente, pois ele havia arrancado seu osso down apenas para devolvê-lo, e depois a ignorou por 3 dias, deixando-a confusa sobre o que ele pretendia. O mestre Gu ficou surpreso por ela estar questionando sobre isso e disse que ela o decepcionou porque, em vez de se concentrar na sua cultivação, ela estava perdendo tempo com coisas inúteis. O mestre Gu perguntou a Zianer se ela não estava mais motivada para cultivar e se precisava que ele fosse gentil e removesse seu novo osso down também. Isso enfureceu ela, que disse ao mestre Gu para parar de fingir ter boas intenções, pois outras pessoas poderiam não conhecê-lo bem, mas essa não era a primeira vez que ela lidava com ele e sabia que ele era apenas um traidor manipulador. O que ela disse tocou num ponto sensível, e o mestre Gu perguntou se ela achava que ele não poderia mais derrotá-la só porque ele havia feito aquele juramento de coração dovista. Ele ressaltou que ela havia se tornado mais corajosa, então deveria ter sido mais cautelosa, ou ele poderia simplesmente tê-la chutado no vaso sanitário. Zianer também ficou irritada com o que o mestre Gu ousou dizer e, enquanto o atacava com um chute, ela disse que era ele quem precisava ser chutado. O mestre Gu deu um simples passo para o lado e conseguiu desviar do ataque dela com facilidade, dizendo que ela estava sendo infantil. O mestre Gu levantou o pé para atacar Zianer e a chutou com tanta força que ela foi lançada para o ar. Ela gritou, declarando que o mestre Gu deveria esperar, pois um dia ela definitivamente o derrotaria. Enquanto isso, um mensageiro estava relatando a Yelan e o Lin Yantiu sobre o que havia acontecido na antiga cidade dos céus imortais. Yelan disse que nunca imaginou que o mestre Gu tivesse tido um passado assim. Yulan também comentou que o mestre Gu provavelmente amava muito Zianer para ter coragem de arrancar seu próprio osso down e devolvê-lo a ela. Ela perguntou a Yelan se o Palácio do Mar começaria uma guerra com a família Chanchangu. Ando interveio e disse a Yelan que não achava que o Palácio do Mar faria isso, pois eles não tinham coragem de enfrentar a família Gu de frente. Yelan concordou, dizendo que ela estava certa, a menos que a mente do Rei do Mar tivesse enlouquecido completamente. Enquanto isso, no Palácio do Mar, o Rei do Mar estava furioso. Ele havia dito que o Palácio do Mar nunca havia passado por tal humilhação em todos esses anos. Alguém que parecia ser o assistente do Rei do Mar lhe contou que, se ele desse a ordem, reuniria os melhores de seu povo do mar e lutaria contra a família Chanchengu para mostrar a eles o quão capazes eram e que não poderiam ser ofendidos tão facilmente. O Rei do Mar pensou um pouco e disse que seu clone de Dharma ilimitado havia sido destruído com um único golpe pelo ancestral Gu. Ele suspirou e admitiu que tinha medo do resultado se realmente lutassem contra a família Gu.
Seu assistente lhe disse que todo o mar estava à sua disposição e que havia inúmeros clãs do mar que lutariam pela glória de servir seu clã. Então um mero ancestral da família Gu talvez não conseguisse resistir à força total de seu clã. De repente, o rei do mar e seu assistente ficaram surpresos quando o chão tremeu e fragmentos de rocha começaram a cair no palácio. O rei do mar ficou alarmado ao reconhecer que a aura era do ancestral. Enquanto isso, na dinastia celestial Vang, um mensageiro relatava a Yumin Kong o que havia acontecido na antiga cidade imortal dos céus. Ele relatou os detalhes de como o mestre Gu havia dito que mataria todo o clã de quem tentasse se aproveitar de sua irmã e como ele havia arrancado aquele pedaço de osso Dao na frente de todos do Palácio do Mar. Depois disso, Yumin Kong disse que ele poderia ir embora, e ele concordou imediatamente. Yumin Kong estava pensativa e se perguntava o que o mestre Gu estava pensando, porque o mestre Gu atual era tanto como ele quanto diferente dele. Ela não conseguia mais entender suas intenções. Lembrou-se de que em sua vida anterior, Zianer havia morrido tragicamente com um olhar de desespero em seu rosto. Yumin Kong pensou que o mestre Gu atual havia mudado completamente em relação às suas memórias dele, porque, tanto na questão de sua irmã quanto na dela, se o mestre Gu quisesse lhe fazer mal, ele não teria feito tudo aquilo em primeiro lugar. Ela achava que havia sido muito tola e acabará de perceber que o mestre Gu também a amava. Yumin Kong estava determinada e pensou que não se importava mais, porque se ela estava errada, isso significava que era seu destino que acontecesse. Então, a partir daquele momento, mesmo que ela tivesse que lutar contra todo o céu, ela ficaria ao lado do mestre Gu. Lembrou-se de que em sua vida anterior, depois de deixar as terras imortais antigas, o Palácio do Mar começou a ameaçar Zianer, e ela foi eliminada pelo ancestral de seu clã, que acabaram se isolando em seu palácio por milhares de anos. Depois disso, a extrema no céu começou a descer, e isso fez com que pessoas de todas as facções e palácios viessem para a Academia Imortal com o objetivo de cultivar o próximo verdadeiro imortal. Na sua lembrança, com o aparecimento de reencarnação para salvar a humanidade do perigo. Yumin Kong acreditava que, uma vez que a reencarnação do ancestral da humanidade despertasse, ela herdaria a força do ancestral da humanidade. Ela percebeu que, com a força e o status do mestre Gu, ele não era poderoso o suficiente para lutar contra o ancestral da humanidade, então precisava pensar em maneiras de adiar o despertar deles. Yumin Kong decretou a seu povo que a dinastia celestial Vang tentaria criar uma guarda Vang. Qualquer um com talento forte estava livre para se inscrever e receber proteção da dinastia celestial Vang. Ela instruiu a todos para passar essa informação adiante, e seu povo concordou imediatamente. Yumin Kong lembrou-se de que as guardas Vang eram uma arma definitiva que o mestre Gu havia pedido que ela criasse através da técnica de nascimento e fortuna. Essa técnica transformava soldados em marionetes assassinas, pois eles podiam compartilhar sua saúde. Ele vivia com outros que também sofreram danos. Ela achava que criar as guardas Vang um pouco antes ajudaria a apoiar o mestre Gu. Enquanto isso, a neve continuava a cair em uma sala bem iluminada. O mestre Gu meditava na sala, com os espíritos divinos iluminando o ambiente. Ele acreditava que o grande ancião ainda era muito bondoso. O clã dragão havia recebido alguns dias para considerar seu futuro, mas o mestre Gu estava insatisfeito porque haviam usado o tempo para tentar converter outras facções para seu lado. Por outro lado, Imin estava fazendo uma refeição com duas pessoas. Uma delas lhe relatou tudo o que sabia sobre as notícias do clã dragão e pediu para compartilhar o livro divino. A outra pessoa concordou, perguntando como ele poderia esquecer de compartilhar algo tão valioso e acrescentando que o clã jacaré lembraria daquele favor. Imin, um pouco embriagado, sorriu e disse para não se preocupar, pois ele definitivamente compartilharia tudo. O mestre Gu sorriu e concordou com seus pensamentos. Ele apenas não achava que iria compartilhar generosamente as artes imortais que lhe poupariam muito tempo. O mestre Gu fechou os olhos enquanto absorvia os espíritos divinos e disse que, já que o antigo clã dragão estava buscando a própria destruição, ele cumpriria seu desejo. Ele sorriu de forma sinistra e declarou que era hora do clã jacaré conhecer seu mestre. Os guardas do clã jacaré estavam conversando. Um deles mencionou que havia recebido notícias da Águia Celestial Negra de que o livro divino era incrível,
porque em apenas 10 dias ele conseguiu superar o obstáculo que o havia prendido por 10 anos. Seu companheiro riu, dizendo que esses caras da Águia Celestial Negra realmente achavam que poderiam se esconder deles para cultivar. Eles mencionaram que o jovem mestre era o mais inteligente, pois com apenas 2 copos de vinho conseguiu enganar o livro divino da Águia Celestial Negra. Disse que, após aprender o livro divino, sua velocidade de cultivo havia aumentado enormemente. Ele se perguntava onde Imin havia obtido o livro divino, mas enquanto estava prestes a continuar a conversa, seu companheiro interrompeu, alarmado, dizendo que alguém estava se aproximando. Era o mestre Gu, e ele perguntou aos guardas se importavam de compartilhar com ele o que os fazia tão felizes. Um dos guardas perguntou quem ele era e como ousava tentar invadir as terras ancestrais do clã Jacaré, mas o outro guarda estava nervoso ao reconhecer o mestre Gu e perguntou por que ele havia vindo ao seu clã. O mestre Gu se divertiu ao ver que um dos guardas o reconheceu e disse que isso simplificava as coisas. Ele pediu para chamarem o líder do clã para receber o novo mestre. Os guardas ficaram enfurecidos com o que o mestre Gu havia acabado de dizer. De repente, o líder do clã surgiu de um buraco no espaço e disse ao mestre Gu que ele realmente era alguém arrogante e desrespeitoso por ter invadido as terras ancestrais de seu clã e se declarar o mestre do clã de forma tão arrogante, mostrando a aura da reencarnação na palma da mão. O mestre Gu disse que ele simplesmente veio recuperar algo que era seu e não entendia porque diziam que ele era desrespeitoso e arrogante. O líder do clã ficou surpreso ao reconhecer a energia da reencarnação, e as pessoas do clã Jacaré não podiam acreditar que o mestre Gu era realmente o sucessor do Imperador Celestial da Reencarnação. O mestre Gu perguntou se ainda achavam que ele era arrogante e os instruiu a obedecê-lo se quisessem viver. O líder do clã ficou sem palavras, avaliando a situação com cuidado, mas respondeu que nunca obedeceriam. Então, as pessoas do clã Jacaré rapidamente atacaram o mestre Gu, dizendo que não se importavam se ele era o sucessor do Imperador Celestial da Reencarnação. Seu clã nunca se submeteria a ele e ele nem deveria ter pensado nisso. O mestre Gu os encarou com raiva e disse que eram tolos. As veias das pessoas do clã Jacaré começaram a saltar e elas gemeram de dor, todas incapazes de se mover. Aqueles que estavam avançando em direção ao mestre Gu caíram rapidamente no chão como moscas. O líder do clã pensou que o mestre Gu tinha usado a marca de escravo, e um de seus homens ficou surpreso por ele ter conseguido usar a marca com tanta facilidade, pensando que os efeitos das artes imortais de domínio eram quase tão bons quanto a própria marca de escravo. O mestre Gu perguntou ao clã do Crocodilo Divino se ainda havia alguém que não estava disposto a se curvar diante dele. O líder do clã rapidamente se ajoelhou e anunciou que, a partir daquele dia, eles estariam dispostos a servir o mestre Gu como seu mestre. O resto do clã seguiu o exemplo do líder e também disseram que estavam dispostos a servir ao mestre Gu. O líder do clã abaixou a cabeça e ficou em silêncio. De repente, ele disse ao mestre Gu que tinha algumas informações sobre o antigo clã da Serpente Voadora e perguntou se ele gostaria de ouvir. O mestre Gu achou engraçado que o líder do clã já tivesse traído seus camaradas e concordou em ouvir as informações. O líder do clã disse que, depois do que aconteceu na plataforma de reencarnação da última vez, o antigo clã da Serpente Voadora provavelmente sabia de algo. Recentemente, eles estavam reunindo forças para o seu clã, e ele temia que fosse para se prepararem para uma luta contra o mestre Gu. O mestre Gu perguntou ao líder do clã se o que ele estava dizendo era que o antigo clã da Serpente Voadora estava planejando se revoltar completamente contra ele, e o líder confirmou que estava certo, pois todo o clã da Serpente Voadora era conhecido por ser extremamente teimoso. Pouco depois, o mestre Gu chegou ao antigo clã da Serpente Voadora com o líder do clã do Crocodilo Divino, e as pessoas do clã da Serpente Voadora imediatamente se curvaram a ele, dizendo que estavam esperando por ele há muito tempo, pois todos em seu clã decidiram trabalhar voluntariamente para ele e obedecer a cada comando. As pessoas do clã da Serpente Voadora pediram ao mestre Gu que liderasse o clã, o fortalecesse e permitisse que eles testemunhassem uma era mais próspera. O líder do clã do Crocodilo Divino não podia acreditar no que estava vendo. O mestre Gu zombou do líder do clã do Crocodilo Divino por ter dito anteriormente que o clã da Serpente Voadora era extremamente teimoso, e o líder não conseguiu dizer nada, apenas riu constrangido ao ouvir o que o mestre Gu havia acabado de dizer. O ancião do clã da Serpente Voadora pensou que poderia ser teimoso,
mas não era burro, e nunca deixaria seu clã se tornar o próximo clã das penas. O líder do clã do Crocodilo Divino disse ao Mestre Gu que, já que ele conseguiu domar o clã da Serpente Voadora, ele queria saber quais eram as próximas ordens. O Mestre Gu pensou por um momento, depois sorriu e anunciou que construiria um exército. Depois de um tempo, um homem misterioso observava os navios do Mestre Gu enquanto atravessavam as cadeias de montanhas. O homem misterioso revelou seu capuz. E disse que com toda a agitação que o Mestre Gu estava causando, as mudanças nas antigas terras imortais finalmente estavam chegando ao fim. Um ancião apareceu ao lado dele, dizendo que o Mestre Gu era um estrategista astuto, pois acreditava que o Mestre Gu planejava dominar todas as antigas terras imortais antes mesmo de entrar nelas. O sujeito disse que ouviu que o Mestre Gu havia enviado o grande ancião do Palácio Imortal da Oeste ao clã dos dragões para negociações de paz, mas por algum motivo o ancestral do clã dos dragões lutou com o grande ancião. Ele disse que isso causou a destruição total do clã dos dragões e que o ancestral do clã dos dragões também foi morto pelo grande ancião, mas, em consideração à amizade passada, ele poupou o resto do clã. Era uma pena que o Mestre Gu não tivesse deixado as pessoas do clã dos dragões irem, já que os anciãos disseram que o clã dos dragões mereceu a morte porque não deram o devido respeito ao grande ancião. O sujeito perguntou se o Mestre Gu estava realmente pretendendo governar as antigas terras imortais, e o ancião respondeu que, mesmo que o Mestre Gu não quisesse, ele provavelmente teria que fazê-lo depois de tudo o que havia acontecido. O sujeito sorriu, dizendo que o Mestre Gu era um homem aterrorizante e se perguntou quem ganharia se ele lutasse com sua irmã mais velha. O ancião disse ao sujeito para não ser tolo, pois comparar os dois seria humilhante para sua irmã, já que o talento dela era o mais forte que eles já haviam visto. Ele disse que ela foi escolhida pelo Palácio dos Ancestrais da Humanidade como sucessora porque nasceu imortal, mas o problema era seu temperamento, que ela tinha desde pequena. O ancião lembrou-se das birras da irmã do sujeito quando ela era pequena, quando ela o xingava por prometê-la a alguém antes mesmo de ser adulta, perguntando o que eles estavam pensando e chamando-os de velhos desgraçados, perguntando se eles achavam que ela não os espancaria como personagens em um jogo. A memória fez o ancião suspirar e se perguntar o que eles haviam feito para sofrer assim. Por outro lado, no Palácio dos Ancestrais da Humanidade, uma enorme quantidade de aura emanava de dentro de uma sala. Uma mulher relatou a Santa, que era a fonte da aura, dizendo que Zigon havia deixado a cidade celestial e que Zigon havia instruído a mulher a trazer uma mensagem para a Santa. A Santa disse à mulher para falar e perguntou o que Zigon havia pedido para dizer. A mulher disse à Santa que Zigon havia dito que não tinha interesse em encontrar a reencarnação do ancestral da humanidade e que também havia dito que o Palácio dos Ancestrais da Humanidade a havia enganado. Então ela disse que não queria mais ser uma santa e que simplesmente queria encontrar um homem com quem estivesse satisfeita. Tamari, a santa, pousou no chão e disse que o que Zigon havia dito era uma ideia ridícula, porque uma vez que alguém se unisse ao Palácio dos Ancestrais da Humanidade, pertenceria a ele para sempre. Encontrar a reencarnação do ancestral da humanidade e apoiar o ancestral para trazer paz ao mundo era o dever e a honra de cada sucessor. A santa pensou que, de acordo com a profecia, a reencarnação do ancestral da humanidade nasceria em breve, então parecia que ela teria que deixar o palácio em breve, porque o herdeiro das artes demoníacas havia aparecido novamente na era atual, e isso traria terríveis calamidades. Enquanto isso, uma carruagem flutuante atravessava as cordilheiras e era perseguida por uma cavalaria. O condutor da carruagem estava calmamente a operando, quando de repente uma garota abriu a janela da carruagem dizendo à cavalaria para parar de tentar escoltá-los e para dizer ao seu jovem mestre para parar de perseguir sua senhora, porque sua jovem senhora não estava interessada nele de forma alguma. O líder da cavalaria disse à garota, Zil, que o jovem mestre havia ordenado a escolta, então eles não tinham escolha e pediu que não os incomodassem. Zil ficou irritada e disse à cavalaria que Xiao Anzing era um bastardo terrível e que ele deveria desistir. Ela disse que sua jovem senhora tinha tantos pretendentes na cidade celestial que Xiao Anzing não deveria nem ousar pensar que teria uma chance entre eles. O líder parecia preocupado e disse a Zil que Xiao Anzing era o futuro governante do antigo clã imortal Xiao. Ele achava que ela tinha sido um pouco dura demais com ele. Um dos soldados também concordou com o líder e disse que Xiao Anzing realmente amava a santa, e foi por isso que ele havia arranjado a escolta,
pois temia que alguém pudesse tentar algo contra a santa enquanto ela estava a caminho. Então, mesmo que ele não tivesse conseguido fazer nada por ela, pelo menos havia tentado. De repente, uma aura emanou da carruagem, e a santa disse à cavalaria que eles estavam tentando armar algo contra ela, então deveriam sair antes que ela perdesse a paciência. A cavalaria ficou surpresa quando auras afiadas foram apontadas para eles. A aura se transformou em espadas e Zigon, a santa dentro da carruagem, ordenou à cavalaria que dissesse a Xiao Anzing que, se ele fizesse algo assim no futuro, ela prometia que, mesmo que o Imperador Celestial viesse, ele não conseguiria salvar Xiao Anzing dela. O condutor da carruagem riu e disse à cavalaria que, como Zigon não estava disposta, todos deveriam ir embora. Zigon ficou irritada e xingou a mãe de Zor, chamando-a de... Ela disse que realmente odiava quando as pessoas tentavam chantageá-la emocionalmente. Ela perguntou a Zigon o que era chantagem emocional, e Zigon hesitou antes de explicar. Ela tentou ganhar tempo, mas o assunto continuou enquanto a carruagem de Zum atravessava as montanhas. Zigon finalmente decidiu explicar, dando um exemplo para Zorá entender melhor. Ela disse que, por exemplo, se um homem lhe desse uma flor e a convidasse para jantar, e depois dissesse que, por ter feito isso, ela teria que se casar com ele, isso seria uma forma de chantagem emocional. Zigon então perguntou a Zorá se ela aceitaria se casar nessas circunstâncias. Zorá respondeu prontamente que jamais aceitaria. Zigon concordou e disse que Zorá estava certa, mas Zorá, de forma brincalhona, começou a contar que um único jantar seria muito pouco para convencê-la a se casar. Segundo ela, o homem deveria ter oferecido pelo menos 10 ou 100 jantares para que ela considerasse a ideia. Zigon ficou sem palavras, decepcionada com a resposta de Zorá, mas não quis expressar seus sentimentos. Zil, observando a conversa, exclamou entusiasmada que Zigon era incrivelmente sábia, e ela mencionava que, no passado, tinha sido uma guerreira de teclado experiente. Ela se lembrou de que, em sua vida anterior, tinha sido bonita e vinda de uma família rica, mas seu corpo sempre fora fraco e doente desde o nascimento. Como resultado, ela passou anos confinada em um quarto de hospital e só viveu até os 20 anos. Enquanto olhava para fora, Zigon refletiu que reencarnar após a morte era mais do que uma simples oportunidade. Era uma chance de, com seu novo corpo saudável, explorar o mundo e aproveitar a vida. Ela não tinha muito interesse na ideia de se tornar a sucessora do antepassado da humanidade. Além disso, mencionou que, em muitas histórias de reencarnação feminina, sempre havia um imperador demoníaco, frio e dominante. No entanto, no momento, ela só tinha admiradores sem muita inteligência tentando conquistá-la. Zigon acreditava que muitos dos chamados gênios eram, na verdade, pessoas sem grande intelecto. De repente, Zil perguntou se Zigon realmente queria encontrar o homem dos seus sonhos para se casar ou se isso era apenas uma maneira de desviar a atenção. Zil e continentes. Com tanto poder, ela não se deixaria restringir pelo amor. Os olhos de Zorá brilharam, e ela elogiou Zigon por sua incrível autoconfiança. De repente, Orá se lembrou de como Zigon tinha partido sem se despedir da Santa Xaxu. Zigon desprezou o pensamento e perguntou a Zorá se ela realmente acreditava que Xaxu teria permitido sua partida se ela tivesse expressado seu desejo de ir embora. Zigon destacou que Xaxu sempre tinha uma expressão fria, sugerindo que sua partida era inevitável, independentemente das circunstâncias. Ela acreditava que Xaxu tinha uma atitude de superioridade e esperava que todos se curvassem aos seus pés, como se todos lhe devessem algo. No entanto, Orá discordou e comentou que achava Xaxu uma pessoa genuinamente bondosa, mesmo com sua personalidade fria e séria. Zorá acreditava que Xaxu sempre buscava manter sua justiça, e Zigon concordou com essa visão. Zigon mencionou que Xaxu era uma boa pessoa, mas que lhe faltava um homem que pudesse equilibrá-la. Além do antepassado da humanidade, Zigon duvidava que Xaxu tivesse interesse em qualquer outro homem. De repente, Orá apontou pela janela para a cidade interna dos céus ilimitados e mencionou que seu jovem mestre Vang estava lá. Ela sugeriu que elas fossem até a cidade para dar uma olhada, mas Zigon não se interessou, chamando Vang de um irmãozinho insignificante. No entanto, Orá estava claramente animada e contou que ouviu falar que muitas pessoas haviam se reunido na cidade dos céus ilimitados, e que o sucessor do Palácio Imortal DST,
que era o mais talentoso entre todos os jovens gênios, também estava lá. Isso fez com que Zigum percebesse que era Zorá quem realmente queria ir à cidade. Zorá, incapaz de conter sua empolgação, contou a Zigum que tinha ouvido falar que o Mestre Gu possuía uma verdadeira fisiologia imortal e era um dos jovens gênios. Sua reputação nos céus ilimitados era incomparável. Ela também acrescentou que Mestre Gu não era apenas o jovem mestre da família Chanshen Gu, mas também o sucessor do Palácio Imortal DST, com o imenso apoio da seita divina primordial. Zigum zombou da ideia da fisiologia imortal de Mestre Gu, perguntando se o pai dele simplesmente anunciou para todos que ele possuía essa fisiologia. Ela também comentou que um gênio com tanta reputação acabava se tornando apenas uma fazenda de XP para os outros e que, por isso, provavelmente morreria em breve. Além disso, Zigum disse que o nome Mestre Gu não parecia o nome de um personagem principal, porque, segundo os clichês de romances, qualquer nome que não tivesse fã ou ling não era digno de um protagonista. Zorá pediu a Zigum para não falar mal de Mestre Gu, pois ele era alguém que teve sua fundação verdadeira ferida após lutar contra o herdeiro das artes demoníacas e quase morreu nas antigas terras imortais. Ela também mencionou que Mestre Gu era um exemplo de virtude justa e que, além disso, ouviu dizer que ele era incrivelmente bonito e de aparência etérea. Ao ouvir isso, Zigum decidiu que era o suficiente e que elas iriam para a cidade. Ela disse que, com a maneira que Zorá estava falando, as pessoas poderiam pensar que ela era serva de Mestre Gu em vez de sua amiga. Enquanto isso, na cidade dos céus ilimitados, onde uma multidão de pessoas havia se reunido, as naves de Mestre Gu também estavam presentes, batalhando contra as tropas que pareciam pertencer ao clã do dragão. Um dos membros do clã do dragão repreendeu Mestre Gu por ousar tentar subjugá-los. Ele afirmou que o clã do dragão nunca se curvou a ninguém, nem mesmo aos verdadeiros imortais, e por isso não podiam acreditar que Mestre Gu teria coragem de tentar algo assim. O líder do clã dragão estava em uma intensa conversa com o Mestre Gu, que parecia ter o controle da situação. Embora o líder do clã dragão estivesse indignado, acusando o Mestre Gu de tentar governar as antigas terras imortais, Mestre Gu respondeu calmamente, dizendo que não tinha a intenção de governar, pois era apenas um jovem entre os presentes. No entanto, ele também lembrou ao líder do clã dragão que, desde o momento em que o clã dragão decidiu usar a verdadeira placa do dragão e ordenou que o clã das plumas o atacasse, eles deveriam ter esperado que ele viesse buscar vingança por todo o sofrimento que lhe causaram. O líder do clã dragão argumentou que as palavras do Mestre Gu eram absurdas, acusando-o de ser o agressor, já que foi ele quem trouxe suas tropas para atacar o clã dragão, mas agora tentava se passar por virtuoso, jogando toda a culpa sobre eles e manchando a reputação do clã. Para ele, o Mestre Gu merecia morrer por isso. De repente, um item ligado ao Imperador Celestial da Reencarnação apareceu. Mestre Gu o havia invocado, questionando a indignação do líder do clã dragão sobre sua própria vergonha, já que aqueles eventos já haviam ocorrido. Ele acrescentou que, uma vez que o clã dragão se recusou a se submeter, não deveriam censurá-lo por sua falta de misericórdia. Os outros cultivadores que observavam o conflito ficaram surpresos ao reconhecer a antiga roda da reencarnação. No entanto, alguns alegaram que não era a verdadeira arma do Dão, mas apenas uma réplica do antigo Imperador Celestial da Reencarnação. Enquanto isso, os membros do clã dragão mal podiam acreditar que o Mestre Gu possuía tal item e começaram a ponderar sobre sua conexão com o antigo Imperador Celestial da Reencarnação. Eles amaldiçoaram em silêncio ao perceberem a significativa identidade do Mestre Gu e entenderam que já estavam em uma situação difícil. Começaram a deliberar se a rendição seria a melhor solução. O líder do clã dragão, percebendo a incerteza de seus membros, deduziu que o Mestre Gu havia trazido à tona a arma apenas para tentar abalar a determinação de suas tropas. No entanto, ele declarou que o orgulho do clã dragão sempre permaneceria, e que prefeririam morrer a se submeter a qualquer um. Com isso, ele ordenou que seu povo matasse o Mestre Gu. Mestre Gu não pareceu perturbado quando notou que alguém do clã dragão, que estava em um nível quase supremo, havia aparecido atrás dele. Mantendo a calma, um dos anciões da Águia Celestial Negra interceptou o ataque por trás. O líder do clã Crocodilo Divino e o ancião do clã da Serpente Voadora Antiga também chegaram para ajudar o Mestre Gu. O líder do clã Dragão ficou surpreso ao perceber que esses dois já haviam se rendido ao Mestre Gu. Enfurecido,
Ele liberou uma enorme quantidade de aura e os chamou de traidores. Com uma expressão entediada, Mestre Gu chamou pelo grande ancião e disse que esperava que ele se lembrasse de sua promessa. Sem demora, uma enorme torre de luz, vinda dos céus, desceu sobre o líder do clã dragão, que só conseguiu gritar de dor. Os membros do clã dragão ficaram horrorizados com o que acabaram de presenciar e se preocuparam com seu líder. A força da luz era tão intensa que lançou os membros do clã dragão para o ar devido à pressão. O feixe de luz continuou a disparar até perfurar a rocha que estava atingindo. De repente, uma voz ecoou no céu, dizendo que o líder do clã dragão já havia sido derrotado, então não havia necessidade de continuar com a matança sem sentido. O ancião do clã da serpente voadora antiga mal podia acreditar que o grande ancião precisou de apenas um golpe para suprimir o líder do clã dragão. Ele disse que o grande ancião era uma existência aterrorizante e ficou grato por ter se rendido rapidamente. Mestre Gu olhou para o céu e pensou que, para alguém capaz de suprimir instantaneamente um cultivador quase supremo, a força do grande ancião era muito maior do que ele havia imaginado. Mestre Gu então disse às pessoas do clã dragão que seu líder já havia sido derrotado e que eles tinham a escolha de se render ou morrer. Os membros do clã dragão ponderaram sobre a situação, olhando para os corpos sem vida de alguns de seus companheiros espalhados pelo chão. Um deles fechou os olhos e admitiu que a força do clã dragão havia acabado. Eles disseram que estavam dispostos a se submeter ao Mestre Gu. Mestre Gu parecia satisfeito, pensando que era sempre o clichê típico de não se convencer até se deparar com uma situação desesperadora. De repente, alguém disparou rapidamente para o céu. Era o Mestre Gu, que prestou seus respeitos ao grande ancião, relatando que tudo havia terminado. A batalha foi vencida exclusivamente por causa do Mestre Gu. O grande ancião lembrou-o de não esquecer as promessas feitas. Mestre Gu elevou a voz, afirmando que, como herdeiro do Palácio Imortal DST, era sua responsabilidade trazer paz e estabilidade para o local. Os cultivadores que estavam observando começaram a discutir entre si sobre as palavras de Mestre Gu. O grande ancião ficou furioso e chamou Mestre Gu de bastardo sem moral, questionando se ele sempre teve a intenção de arrastar o Palácio Imortal DST para baixo desde o início. Mestre Gu, fingindo inocência, lembrou ao grande ancião do favor que havia recebido. Ele enfatizou que, se no futuro o grande ancião encontrasse algo que não pudesse lidar, poderia contar com ele. No entanto, antes que Mestre Gu terminasse sua frase, o grande ancião rompeu o espaço e saiu, chamando-o de pelo grosso e pedindo para ser deixado sozinho, expressando o desejo de nunca mais vê-lo. Mestre Gu sorriu e fechou os olhos, perguntando-se por que o grande ancião o culpava. De repente, ele se interessou quando o sistema notificou-o sobre a chegada de uma nova filha da Fortuna Celestial. A identidade oculta dessa nova figura era a Reencarnadora. Ao ler o termo Reencarnadora, ele entendeu um pouco sobre seu significado. Ele sorriu maliciosamente, achando a situação interessante e decidindo interagir com os habitantes locais, com a intenção de obter tudo o que eles possuíam através de trapaças. O líder do clã Crocodilo Divino, o ancião do clã da Serpente Voadora Antiga e o ancião do clã da Águia Celestial Negra prestaram suas homenagens a Mestre Gu, relatando que haviam cumprido suas ordens e que todos os que se revoltaram no clã Dragão haviam sido mortos. Mestre Gu os elogiou, dizendo que haviam feito um bom trabalho. Ele olhou para o lado, pensando que os três grandes clãs se tornando subservientes a ele provavelmente faria com que muitas facções ortodoxas ficassem cautelosas. Pensou que seria melhor manter o clã fora dos holofotes por um tempo e se perguntou sobre a Reencarnadora, se ela havia reencarnado antes ou depois dele. Ele achou que precisava lidar com essa variável o mais rápido possível. Enquanto isso, o ancião disse a Van que, se não tivesse visto com seus próprios olhos, não teria acreditado que um jovem pudesse fazer aquilo. Vang respondeu que, sob outra perspectiva, Mestre Gu era ainda mais monstruoso do que o herdeiro das artes demoníacas. O ancião comentou que, segundo rumores, o herdeiro das artes demoníacas havia sido derrotado por Mestre Gu, mas até aquele momento, o herdeiro ainda conseguia evitar a detecção de qualquer pessoa. Ele supôs que estava gravemente ferido por Mestre Gu e que, mesmo que o herdeiro das artes demoníacas tivesse conseguido matar alguns dos jovens gênios, provavelmente o fez de forma sorrateira.
O ancião disse a Wang que não havia nenhum dos gênios atuais que pudesse enfrentar Mestre Gu, temendo que ele tivesse que aprender com ele a partir daquele dia. Wang concordou com o ancião, reconhecendo que seu carisma e táticas não estavam no mesmo nível que os de Mestre Gu, mas que todos os seus métodos e táticas traiçoeiros simplesmente não se comparavam à força pura. Eles não deveriam esquecer que a família Wang ainda tinha a irmã mais velha dele. O ancião e Wang ficaram surpresos ao ouvir Zigun repreender Wang, dizendo que mencionar sua irmã era tudo o que ele podia fazer. Ela afirmou que, se ele mencionasse a irmã sempre que encontrasse um especialista, acabaria se tornando apenas um personagem secundário e canon fuder, como ele era no momento. Zigun aterrissou suavemente no chão, enquanto Zigun encarava o rosto de Wang e perguntava se ele tinha feito algo minimamente útil e se não se envergonhava de si mesmo por se vestir como se tivesse alguma síndrome de ensino médio. Wang foi atingido tão forte que caiu no chão com contusões por todo o rosto. Ele perguntou a Zigun por que ela ainda era tão dura depois de tantos anos, questionando se o Palácio dos Ancestrais da Humanidade não lhe ensinou aulas de etiqueta, pois as mulheres não deveriam se comportar como ela. O ancião cumprimentou Zigun. Mas Zigun não lhe deu atenção e disse a Wang para lembrar que sempre haveria alguém mais forte do que a pessoa mais forte do mundo. Ela comentou que os 3 grandes clãs também não eram tolos, pois, com a simples identidade do sucessor do Imperador da Reencarnação Celestial, Master Gu perdeu a capacidade de governar todas as terras imortais antigas, deixando Wang sem palavras. O ancião cuidadosamente se afastou enquanto Wang tentava confirmar com Zigun o que ela queria dizer. Zigun explicou que vinha observando Master Gu há algum tempo. Ela mencionou que Master Gu tinha habilidades ainda mais poderosas escondidas que não usava, então nem mesmo ela podia dizer quão forte ele era. Z comentou que era uma pena, pois tinha ouvido que Master Gu estava noivo. Caso contrário, ele teria sido um bom par para Zigun. Zigun, com a cabeça e mandando-a parar de falar. Enquanto isso, os cultivadores estavam ocupados tirando baús cheios de tesouros do Palácio do Clã dos Dragões e dando instruções por aí, dizendo que o que estavam manuseando eram todos tesouros caros, então precisavam ser cuidadosos. De repente, Master Gu ficou surpreso quando o sistema notificou que a filha escolhida pela fortuna demonstrou interesse nele. Isso fez com que seus pontos de sorte e destino aumentassem, e ele pensou que a situação atual também estava a seu favor. Master Gu sorriu ao perceber que seu velho amigo havia notado e estava interessado nele. Sentiu-se orgulhoso de ser tão encantador e supôs que a filha escolhida pela fortuna era uma das espectadoras de sua batalha anterior. Se não estivesse enganado, poderia prever o próximo passo que ela tomaria. De repente, um mensageiro se aproximou de Master Gu e informou que a família Chanshang Wang havia comunicado que Wang, cujo nome completo era Wang Wang, estava ali para vê-lo e estava aguardando na entrada da Ilha dos Dragões. Master Gu achou engraçado que a família Chanshang Wang agiu tão rápido. Ele informou ao mensageiro que os encontraria no topo do palácio, e o mensageiro concordou. Master Gu observou que a filha escolhida pela fortuna havia lhe dado tantos pontos de destino apenas por estar interessada nele. Pensou que seu valor de fortuna devia ser impressionante e percebeu que ela seria uma excelente fonte de renda para ele continuar lucrando. Alguns momentos depois, o mensageiro trouxe um grupo de pessoas e disse que Master Gu já havia preparado chá para a chegada deles. Zigun, um pouco desconfortável, perguntou a Wang Zijenzun, cujo nome completo era Wang Zijen, por que ela havia ido encontrar Master Gu com essa aparência. Wang Zijen respondeu que estava apenas com medo de que Master Gu pudesse se interessar por ela depois de ver como ela era bonita. Ela explicou que Ze não entenderia porque era um problema ser excessivamente bonita. Wang Zijen sorriu ao pensar que não queria revelar sua identidade como a santa do Palácio dos Ancestrais da Humanidade tão rapidamente. Isso se devia ao fato de que havia muitos gênios em seu mundo que se achavam muito importantes, mas acabavam sendo completamente inúteis e desinteressantes. Ela esperava que Master Gu não a desapontasse. O mensageiro informou ao grupo que Master Gu estava esperando por todos no andar de cima, e Wang Wang agradeceu por terem sido levados até lá. Wang Zijen sorriu ao observar que até mesmo os guardas temporários estavam no reino soberano. Ela concluiu que o poder da família Gu era realmente extenso e não era de se admirar que Master Gu pudesse fazer tudo o que fazia sem medo. No entanto, ela comentou que saber fazer bom uso da própria origem familiar era uma habilidade em si mesma.
Wang Van cumprimentou imediatamente Master Gu, que lhe disse para não ser tão cortês, explicando que não era necessário ser formal com ele. Master Gu mencionou que estavam em viagem e esperava que não se importassem com o serviço um pouco desajeitado. Zigun ficou impressionada com o quanto Master Gu parecia ainda mais bonito de perto, e também notou que ele era muito respeitoso. Ela estava certa de que ele era uma pessoa razoável. Por outro lado, Wang Zigen achou divertido ver o rosto de Master Gu, pois, para ela, era definitivamente o rosto de um antagonista na história. Ela disse que um único olhar foi suficiente para saber que Master Gu não era uma boa pessoa. Master Gu sorriu amplamente para eles e pediu que se sentassem. Master Gu perguntou a Wang Wang por que ele havia feito uma visita repentina. Wang Wang respondeu que era porque ele admirava as táticas de Master Gu ao suprimir o clã imortal dos dragões antigos e que ele havia vindo para aprender com ele. Master Gu informou a Wang Wang que ele o havia elogiado demais, já que o clã dos dragões havia oprimido todos por muitos anos, cometendo inúmeros atos malignos. Portanto, estavam apenas colhendo o que haviam semeado. Master Gu também acrescentou que se beneficiara de tudo isso sem agir diretamente. O Palácio da Oista DST havia planejado tudo e ele apenas foi empurrado como um representante. Mencionou que deveriam ter testemunhado seus grandes anciãos derrotando o clã dos dragões também. No entanto, Wang Van disse a Master Gu que não era necessário ser tão humilde, pois não havia ninguém entre a geração mais jovem que pudesse governar o clã da Águia Celestial Negra além dele. Master Gu informou Wang Van que estava falando demais sobre ele, pois ele não estava governando o clã da Águia Celestial Negra. Ele simplesmente usou suas conexões com o Imperador da Reencarnação para pedir ajuda. Como as terras imortais antigas haviam sido todas unidas, não tinham mais conexões com ele e haviam retornado para suas casas. De repente, alguém abriu um leque. Era Wang Zigen, que disse a Master Gu que ele era desprezível por conseguir dizer palavras tão terríveis com um rosto sério. Wang Wang e o ancião ficaram chocados e Ze comentou que Wang Zigen não deveria dizer coisas assim na frente dos outros. Master Gu perguntou quem era ela, e os outros pensaram que suas habilidades de observação eram incríveis, considerando-o realmente único para um carne de canhão. Sem que eles soubessem, o sistema estava mostrando o gênero e os pontos de destino de Wang Zigen para Master Gu, o que explicava porque ele sabia sobre Wang Zigen. Wang Zigen ficou intrigada, mas pensou que, mesmo que Master Gu fosse tão incrível, ele nunca teria sido capaz de adivinhar que ela era uma reencarnadora. Seus acompanhantes rapidamente a olharam quando Wang Zigen riu e disse a Master Gu que ouvirá rumores de que ele possuía um corpo verdadeiro imortal e, agora que ela o havia visto pessoalmente, podia afirmar que esses rumores não eram exagerados. Master Gu respondeu que não era digno de tal reputação e que ela o elogiara um pouco demais. Os acompanhantes de Wang Zigen estavam confusos quando ela disse a Master Gu que, já que havia sido uma oportunidade difícil de conseguir e se referia ao futuro do reino divino, ela gostaria de discutir as coisas mais a fundo com ele. Ela perguntou se ele estaria disposto a isso. Os acompanhantes de Wang Zigen continuaram a se divertir enquanto Master Gu pediu que Wang Zigen falasse livremente, pois ele estava disposto a ouvir o que ela tinha a dizer. Master Gu sorriu, pensando que Wang Zigen provavelmente não conhecia todos os detalhes sobre ele e, como reencarnadora, provavelmente achava que todos os gênios ali eram apenas idiotas. Parecia que ele tinha que se sair bem, pois não poderia deixar o interesse dela nele ir para o lixo assim. Ao pôr do sol, Master Gu pensou que, uma vez que sua relação com Wang Zigen se tornasse mais próxima, ela finalmente entenderia quão prejudicial era estar tão interessada em um vilão. Quando a noite chegou, os acompanhantes de Wang Zigen já estavam entediados e Ze comentou que nunca havia pensado que Wang Zigen. Master Gu estava conversando alegremente, apesar das circunstâncias. Wang Zigen notou que a noite estava avançando e disse a Master Gu que, embora suas ações não parecessem convencionais, ele era mais honesto do que muitos que proclamavam querer manter a justiça, mas não faziam nada a respeito. Suas palavras deixaram seus acompanhantes em silêncio, mas Master Gu respondeu que ela estava pensando muito bem dele. Ele até mencionou que as sugestões dela trouxeram uma nova perspectiva para ele, e que só depois de conhecê-la é que ele se arrependeu de não tê-la encontrado antes. Wang Zigen riu e disse a Master Gu que também tinha achado que ele poderia realmente se destacar e alcançar seus objetivos.
Seus acompanhantes bebericavam seu chá em silêncio enquanto Master Gu expressava que lamentava não tê-la conhecido antes. Wang Zigen, com um sorriso, perguntou se Master Gu não temia que sua noiva ouvisse suas palavras. Master Gu parecia confuso com o que Wang Zigen havia dito, revelando um certo charme. Wang Zigen comentou que não achava uma pena que eles só tivessem se conhecido agora. Ela sugeriu que ele anulasse seu noivado e se casasse com ela no lugar. Todos os 3 acompanhantes de Wang Zigen ficaram surpresos e colocaram seus chás de lado ao ouvirem a proposta. Wang Zigen explicou a Master Gu que ambos eram pessoas inteligentes e que uma união entre eles seria uma aliança incrivelmente forte. Ela acreditava que, juntos, tudo no mundo seria fácil de conquistar. Master Gu apenas olhou para Wang Zigen, parecendo estar avaliando a situação. Ele sorriu e disse que ela devia estar brincando com ele, já que seu noivado foi arranjado por seus pais quando ele era jovem. Mesmo que ele quisesse concordar com seus termos, temia que a facção que apoiava Wang Zigen não aceitasse sua proposta. Wang Zigen, ao ouvir isso, pensou que Master Gu não estava falando da família Wang, mas que ele já havia descoberto sua verdadeira identidade em tão pouco tempo. Ela disse a Master Gu que não precisava se preocupar com a facção que a apoiava, pois eles não poderiam impedi-la. Contudo, ela ficou realmente chateada por ele rejeitar sua proposta tão abertamente. Master Gu então afirmou que, embora o talento de Wang Zigen fosse indiscutivelmente excepcional, não seria suficiente para enfrentar abertamente a facção que a apoiava. Isso fez Wang Zigen refletir sobre o fato de que Master Gu, na juventude, havia despojado a jovem Zer de seu título de nobreza, exibindo um talento raríssimo. Agora, ele aparecia com a herança do Imperador Celestial da Reencarnação, e com suas habilidades de observação, táticas hábeis e inteligência, ele parecia verdadeiramente enigmático. Ela admitiu que havia subestimado. Wang Zigen observou como Master Gu conseguia manter a calma com tanta facilidade, sem mostrar nenhuma fraqueza. Ela decidiu que era o suficiente por aquele dia, já que estava ficando tarde. Wang Zigen então informou a Master Gu que ela pararia de incomodá-lo por enquanto, e Wang Wang fez uma reverência, dizendo que estavam prontos para se retirar. Antes de ir, Wang Zigen se lembrou de algo e confirmou com Master Gu se eles se encontrariam novamente. O sistema notificou a Master Gu que a opinião de Wang Zigen sobre ele havia mudado, e, como resultado, ele ganhou mais pontos de fortuna. Master Gu sorriu amplamente e disse a Wang Zigen que eles definitivamente se encontrariam novamente. Poucos momentos depois, Master Gu olhou para o horizonte, refletindo sobre uma aliança matrimonial. Memórias de Ying Kong passaram por sua mente, e ele chamou seus guardas, ordenando que enviassem alguém para acompanhar os movimentos de Ying Kong e informá-lo sobre eles. Wang Zigen concordou com a ideia. Master Gu acreditava que, como reencarnador, Ying Kong poderia saber certas coisas sobre o futuro. Assim, ao monitorar seus movimentos, ele esperava deduzir informações sobre o que aconteceria no futuro. Portanto, se Wang Zigen fosse realmente a sucessora do Palácio dos Antecessores da Humanidade, a sua presença indicaria a possibilidade de que o antecessor da humanidade pudesse aparecer em breve. Master Gu estava grato por Wang Zigen ser uma transmigradora. Parecia que ela estava bastante relutante em se tornar uma ferramenta para encontrar a reencarnação do antecessor da humanidade, o que era benéfico para ele. Ele acreditava que o antecessor da humanidade e o herdeiro das artes demoníacas eram inimigos mortais conhecidos. O antecessor da humanidade tinha métodos que permitiam identificar o herdeiro das artes demoníacas, e se Master Gu substituiria ou mataria o herdeiro era uma variável que ele precisava considerar. Master Gu quebrou sua xícara enquanto ponderava sobre o fato de que o antecessor da humanidade era uma variável que ele deveria eliminar antes que tivesse a chance de se tornar forte. Enquanto isso, na dinastia celestial Wang, um mensageiro informou a Yumin Kong que as coordenadas do reino celestial haviam sido confirmadas. A guarda Wang havia selecionado seus candidatos e estava se preparando para formar a segunda equipe. Ying Kong elogiou o desempenho dos mensageiros e os dispensou. Yumin Kong acreditava que, de acordo com as memórias de sua vida passada, o antecessor da humanidade tinha saído do reino celestial para proteger Master Gu. Ela precisava aproveitar a oportunidade para eliminar o antecessor da humanidade antes que ele pudesse retornar ao reino superior.
Ela estava grata pelo fato de que a distância entre o reino celestial e a cidade interior era considerável, tornando mais difícil para o palácio do antecessor da humanidade localizar rapidamente a reencarnação do antecessor. Ela previu que precisaria retornar às suas terras ancestrais para receber rapidamente o Kai do Imperador, o que lhe permitiria refinar rapidamente os espíritos divinos restantes que lhe foram dados. Ela considerou esse plano mais sólido e também pensou que, se Master Gu atraísse novamente nesta vida, ela teria que tomar medidas. Por outro lado, Master Gu estava informando a Aimin, que estava se curvando diante dele, que soubera que Aimin estava tentando vários métodos para remover a marca de escravo de seu clã. Isso era uma tentativa de se libertar do controle de Master Gu. No entanto, Aimin negou veementemente, afirmando que não se atreveria a tal coisa. Master Gu se levantou de seu assento e perguntou a Aimin se ele desejava ser um herói. Aimin entrou em pânico e admitiu a Master Gu que estava errado. Ele implorou a Master Gu para não matá-lo e para lhe dar outra chance, prometendo servi-lo fielmente. Master Gu disse a ele para não se preocupar, pois nunca o mataria, afinal, ele era o escolhido do Imperador Onipotente. Aimin ficou surpreso e perguntou a Master Gu como ele sabia disso. Master Gu informou que o Imperador Onipotente havia enviado um recado para ele, dizendo que, desde que Aimin acreditasse verdadeiramente e pensasse no que desejava, isso certamente aconteceria. Aqueles que testemunhassem a verdade de tudo isso poderiam experimentar a eternidade dentro da reencarnação. Aimin ficou surpreso ao descobrir que Master Gu também era um crente do Imperador Onipotente. Ele disse que agora fazia sentido porque Master Gu tinha uma aura familiar que ele sentiu quando chegou. Master Gu pediu a Aimin que encontrasse 30 jovens cultivadores com grande talento que fossem fervorosos crentes no Imperador Onipotente, e Aimin ficou animado ao ouvir que, uma vez que cumprisse essa tarefa, ele poderia testemunhar a verdadeira forma do Imperador Onipotente. Aimin confirmou que entendia e prometeu a Master Gu que completaria as tarefas fielmente. Master Gu disse que estava lhe dando uma grande oportunidade ao utilizá-lo tanto, e que ele não deveria decepcioná-lo. Aimin responde que, mesmo que mores, nunca decepcionaria o Imperador Onipotente. Master Gu pensou que utilizar a fé e a idolatria era muito melhor do que ameaçar as pessoas, mesmo que fosse uma fachada. Era a força de um ídolo na vida de alguém. Ele lembrou a Aimin que o Imperador Onipotente o favorecia grandemente, então ele deveria prestar bem atenção nisso. Enquanto pensava sobre a chegada das trevas eternas e a aparição do antecessor da humanidade, ele considerou que, se tudo corresse bem, poderia começar a segunda etapa de seus próximos planos. Aimin disse a Master Gu que se lembraria do que ele havia dito e que nunca o decepcionaria. Ele também agradeceu a Master Gu por fazê-lo perceber essas coisas e lhe desejou boa sorte. Enquanto isso, Master Gu estava pensando nas trevas eternas como uma calamidade inevitável para a humanidade, mas para ele era uma oportunidade imensa, então ele não podia deixar que o antecessor da humanidade estragasse essa boa oportunidade para ele. Poucos momentos depois, Master Gu chegou ao Pico do Soberano, e um mensageiro informou que o Rei do Mar havia sido gravemente ferido e que se declarava que se selariam em seu palácio por 10.000 anos. Após reconhecer a informação, Master Gu disse ao mensageiro que ele podia ir, e o mensageiro concordou. Enquanto lia uma carta, Master Gu sorriu ao pensar que o banquete de aniversário de sua mãe estava se aproximando e que ela havia solicitado que ele levasse Ger com ele. Isso seria uma boa oportunidade para ele fazer contato com a Vila da Flor de Pêssego que apoiava Ger. Ele comentou que a tragédia que ele havia preparado para ela há tanto tempo finalmente havia começado. Enquanto isso, Ger também estava lendo uma carta e ficou surpresa ao ver que seu primeiro tio havia escrito para ela, pedindo que voltasse para casa. Ger suspirou exasperada e comentou com Du King que, no momento em que Master Gu admitiu que ela fazia parte da família Gu, ela deveria ter percebido que o dia chegaria em que a família Gu entraria em contato com ela. Mas Du King apenas respondeu com um soluço. Ger ficou irritada e jogou a carta para o alto, dizendo que a família Gu não estava sendo sincera ao convidá-la de volta, pois ainda a menosprezavam. Ger declarou com firmeza que ela definitivamente não voltaria e que quem quisesse voltar poderia ir sozinho, pois ela não voltaria de jeito nenhum. De repente, alguém parecia divertido com a declaração de Ger de que não voltaria. Ela se assustou e perguntou se ele estava tentando assustá-la até a morte ao aparecer assim do nada.
Rapidamente se afastou dele, fez algumas asas e voou para longe, repetindo sua declaração de que não voltaria. E nunca voltaria, pois aquelas pessoas apenas usaram a carta para chamá-la de volta depois de tê-la expulsado da família Gu. Não havia chance de ela fazer isso. Guzer estava confusa ao se ver de repente suspensa no ar. Master Gu aprendeu com sua aura, dizendo que ela realmente o desapontou ao ainda tentar testar sua paciência, especialmente quando enfrentava tantas dificuldades devido à sua força fraca. Guzer disse a Master Gu que ele era desprezível e que o que estava fazendo não era justo. Ela o desafiou a suprimir seu cultivo e lutar com ela, trazendo Guzer de volta ao chão. Master Gu lhe deu uma lição, explicando que em uma batalha verdadeira ela já teria morrido, pois não há justiça em um campo de batalha. Ele disse que seu pai havia escrito uma carta para ele, pedindo para trazê-la de volta para a família. Guzer fez um escândalo, dizendo que não iria voltar porque era seu pai e não o dela, e que ele foi quem a expulsou antes. Master Gu olhou para Guzer sem dizer nada e então explicou que ela estava cometendo um engano, pois seu pai havia ordenado que ele a trouxesse de volta, e não que a acompanhasse até sua casa. Portanto, ela não tinha escolha. No entanto, Guzer não se importava com o que ele dizia e insistiu fortemente que não voltaria. De repente, Master Gu a agarrou pela cintura. Guzer corou e se perguntou se Master Gu estava tentando levá-la de volta à força. Ela ficou surpresa quando Master Gu, de forma não preocupada, a colocou sobre seu ombro. Ela pediu para que ele a colocasse no chão, mas Master Gu disse que, se ela continuasse se contorcendo, ele a amarraria e a levaria de volta ao clã. Ele também mencionou que ela estava agindo como se ele nunca a tivesse carregado nas costas quando eram mais jovens. Guzer ficou perplexa com o que Master Gu disse e parou de se debater. Melancolia tomou conta de seus olhos enquanto lembrava das queixas que fez a Master Gu sobre como não conseguia mais andar e estava com fome e cansada. Ela recordou o momento em que Master Gu a carregava nas costas, perguntando por que ela o havia seguido até o local do julgamento e gritando para ela parar de babar em suas roupas. Enquanto os dois entravam em um portal, Guzer reclamava que se Master Gu não conseguisse carregá-la de outra maneira, e Master Gu a instruía a calar a boca. Algo pequeno apareceu no chão. Era do King, que estava xingando, perguntando quem tinha pisado nele em linguagem de pássaro. No clã real primordial, o palácio do clã divino de 9 Caudas estava localizado e um homem estava deitado no chão, sem saber o que estava acontecendo com ele. Ele olhava para sua mão, sentindo-se desorientado, e contemplava seu corpo. De repente, ele se sentou, terror nos olhos, ao perceber que seu corpo havia se transformado em um estado atual que ele não reconhecia. A última coisa que lembrava era de estar cultivando no palácio do Imperador Celestial. Ele se perguntava por que havia aparecido ali de repente. Ao olhar para o balde atrás dele, concluiu que a alma do garoto havia sido trocada com a dele, pois não havia outra explicação para a falta de memória sobre o dono do corpo. Jinian, a alma dentro do corpo, que era o filho biológico do Imperador Celestial, ficou furioso ao ver seu reflexo na água. Ele ponderava como alguém ousaria arquitetar algo assim, especialmente quando estava destinado a governar todos no futuro. De repente, alguém chamou Xuan, o nome da pessoa que parecia ser o dono do corpo que Yin Shang agora ocupava. Perguntaram se a jovem senhora havia sido alimentada, advertindo sobre a preguiça que poderia atrasar sua presença no banquete de aniversário da matriarca da família Gu. Ao saber o nome da pessoa que ocupava o corpo agora, Yin Shang tornou-se ameaçador e disse a Xuan para esperar. Enquanto isso, em um palácio, alguém ria alegremente. Era Xuan, e ele não podia acreditar que realmente se tornará o único filho do Imperador Celestial Yin, a pessoa mais importante no clã real primordial. Ele se perguntava se poderia ser o escolhido dos céus. Xuan revirou os olhos enquanto fantasiava sobre Yin, lembrando-se de que quando foi órfão e deixado como mendigo nas ruas, havia se preparado para a possibilidade de morrer em um mundo que se aproveitava dos fracos. No entanto, Yin entrou em sua vida, oferecendo-lhe esperança para continuar vivendo. Xuan lembrou-se de como Yin o havia estendido a mão. Ele cerrou os punhos, furioso, pensando que aquele idiota não merecia Yin, porque apenas ele a amava mais. Como dissera antes, Yin eventualmente seria dele, e ele riu histericamente. Enquanto isso, na residência da família Chan Shenu da dinastia celestial Wang,
a família Chanshang Wang e algumas outras famílias chegaram. Master Gu e Gu Zer saudaram essas famílias na entrada. Todos prestaram respeitos a Master Gu, que os recebeu calorosamente. Wang Zijin perguntou a Master Gu quem era a dama ao seu lado, e Master Gu respondeu que era sua irmã mais nova, tão pobre que não conseguia comprar roupas para si mesma, o que deixou Gu Zer irritada, dizendo a Master Gu que ele estava falando demais. Por outro lado, Yu Ming Kong estava sentada com uma dama em uma plataforma elevada. Yu Ming Kong olhou brutalmente para algo à sua frente e pensou que parecia que uma sedutora havia se aproximado de Master Gu enquanto ela não estava por perto. Vendo Wang Zijin e Master Gu conversando, Yu Ming Kong ficou irritada, perguntando-se se Master Gu realmente achava que ela não notaria, já que Wang Zijin estava vestida como um homem. Ela percebeu que Master Gu estava muito feliz, rindo e conversando com Wang Zijin, mas percebeu que, mesmo estando atualmente no reino da cultivação divina, não conseguia ver em qual reino Wang Zijin estava. De repente, Yu Ming Kong ficou surpresa quando a matriarca Guogu, a santa do clã divino primordial, perguntou o que ela estava olhando. Yu Ming Kong, nervosa, disse que estava olhando para Master Gu, mas a matriarca Guogu sabia que Yu Ming Kong estava olhando para Wang Zijin e comentou que nunca havia ouvido falar de um gênio da família Chanshang Wang com um nível de cultivo do quase reino sagrado em uma idade tão jovem. Yu Ming Kong ficou surpresa ao ouvir que Wang Zijin estava no quase reino sagrado. Por outro lado, Wang Zijin sorriu levemente ao perceber que Yu Ming Kong havia notado sua presença. Enquanto isso, a matriarca Guogu estava provocando Yu Ming Kong, perguntando se ela estava com ciúmes, e Yu Ming Kong negou, dizendo que acreditava que Master Gu não faria nada. A matriarca Guogu tentou confortar Yu Ming Kong, dizendo que não deveria se preocupar, pois, de acordo com o caráter e a personalidade atuais de Master Gu, ele provavelmente estava apenas se familiarizando com a dama, além de ter visto os dois crescerem juntos, até mesmo o Master Gu do passado. Yu Ming Kong ficou surpresa ao ouvir a matriarca Guogu falar sobre o atual Master Gu e se perguntou se sabia o que havia causado a mudança repentina na personalidade de Master Gu. A matriarca Guogu suspirou e disse a Yu Ming Kong que havia sido difícil suportar isso por tanto tempo, mas Yu Ming Kong pediu para não culpar Master Gu, pois ela sempre foi a mais receosa em relação a ele e havia interpretado sua bondade de forma errada. A matriarca Guogu ficou surpresa com o que Yu Ming Kong disse e olhou ao redor para observar as pessoas presentes. Ela então perguntou a Yu Ming Kong se ela já sabia sobre o coração demoníaco de Master Gu, e Yu Ming Kong confirmou que agora entendia os sentimentos de Master Gu em relação a ela. Todos no salão ficaram surpresos quando a matriarca Guogu exclamou que Yu Ming Kong era realmente sua nora e que estava feliz por isso, o que deixou Yu Ming Kong envergonhada, dizendo que ainda não estava casada com Master Gu. A matriarca Guogu disse que era algo que definitivamente aconteceria no futuro, enquanto Yu Ming Kong continuava se perguntando o que havia acontecido no semestre antes de sua reencarnação. Ela se perguntava se Master Gu realmente havia descido aos reinos inferiores apenas para encontrar alguma fortuna misteriosa. Yu Ming Kong informou a matriarca Guogu que ouviu que Master Gu trouxe de volta duas garotas do reino inferior, uma delas chamada Lin Kuan, que estava atualmente na seita de alquimia suprema para aprender alquimia. E a outra era Su King, que foi enviada para cultivar sob a orientação da matriarca Guogu. A matriarca confirmou que isso era verdade, mas se perguntou qual seria a razão para isso. Ying Kong questionou se ela sabia se havia algo de especial em relação às duas garotas. A matriarca Guogu explicou que nunca havia encontrado Lin Kuan, então só sabia que ela foi enviada por Mestre Guogu para o Ultimate Alchemy Sect. Quanto a Su King, ela tinha duas almas em um só corpo. A primeira alma provavelmente era de um incrível ancião da seita e conseguiu descobrir algo. Ying Kong franziu os olhos ao pensar que, assim como nas pesquisas que ela havia realizado, o Mestre Guogu nunca se preocupou com elas depois de trazê-las para cá. Parecia que elas haviam perdido o valor para ele e foram deixadas de lado. Ying Kong refletiu sobre sua vida anterior, lembrando-se de que o Mestre Guogu não trouxe ninguém com ele para o reino superior, então deve ter encontrado algo no reino inferior que causou a mudança em sua personalidade. Essa aventura coincidiu com o momento em que ela reencarnou, e ela se perguntou se isso poderia ser realmente um efeito borboleta causado pela sua reencarnação. Enquanto isso, cultivadores se aglomeravam ao redor do Mestre Guogu,
Ying Kong lhe perguntou se ele tinha alguma ideia sobre o problema do herdeiro das artes demoníacas que andava matando gênios. Pang Fai acrescentou que ele era o único que havia lutado contra o herdeiro das artes demoníacas, então talvez pudesse sugerir algo diferente dos outros. Mestre Guo o informou que, para falar a verdade, também era algo que o confundia, porque no dia em que lutou com Eli, apesar de ter sido gravemente ferido por ele, Eli ainda mantinha um olhar destemido, como se tivesse a confiança de que alguém o ajudaria. Mestre Guo explicou aos outros cultivadores que ele não podia continuar a curar-se porque suas feridas eram graves, e ele só podia observar enquanto Eli fugia, sem conseguir entender exatamente o motivo da valentia de Eli. Gary estava ocupada pensando em como as roupas antiquadas e caras que estava usando foram compradas com o dinheiro do Mestre Guo, e como estava agradecida por isso. Um dos cultivadores que estava ouvindo ficou surpreso ao ouvir que Eli havia recebido ajuda de alguém. Então perguntou ao Mestre Guo se ele estava sugerindo que havia mais de um herdeiro das artes demoníacas. Mestre Guo esclareceu que era apenas uma suposição dele e que ele achava que o herdeiro das artes demoníacas não era uma pessoa só, ou que havia alguma facção apoiando Eli. Ele acrescentou que, historicamente, os herdeiros das artes demoníacas sempre causaram grande desordem nos mundos em que estiveram. No entanto, ele se perguntou por que um herdeiro das artes demoníacas tão poderoso quanto Eli havia aparecido assim,